Sejam bem-vindos a mais essa aula. Vamos falar agora das mudanças da Lei 13.467 de 13 de julho de 2017. Atualmente, a legislação trabalhista vem passando por muitas reformulações, muitas alterações são feitas na legislação. O principal aspecto dessas mudanças é justamente a formalização de algumas práticas que já haviam nas empresas, só que de forma ilegal, como, por exemplo, o acordo entre patrão e empregado para o término do contrato, para a rescisão de contrato de trabalho, que agora está de acordo com a nova lei, ou seja, o acordo mútuo de rescisão de contrato entre patrão e empregado. Vamos analisar agora algumas dessas mudanças que são realidade atualmente na legislação, no mercado de trabalho, na legislação trabalhista, principalmente essas mudanças trazidas pela Lei 13.467 de 13 de julho de 2017. Vamos lá? As normas aprovadas pela nova lei trabalhista modificam a legislação atual em vários aspectos, como teletrabalho, home office, férias, plano de carreira e jornada de trabalho. Abaixo você pode conferir quais foram as principais mudanças. Prioridade sobre acordos individuais e coletivos. Os empregadores e empregados passam a ter mais liberdade para negociar termos que antes não eram permitidos pela consolidação das leis do trabalho, a CLT, como negociação de parcelamento de férias, banco de horas e duração do horário de almoço, por exemplo. Agora, acordos individuais e coletivos ganham prioridade. Eles acabam ganhando mais força com essa nova legislação. Alguns pontos, alguns itens da relação de trabalho podem ser negociados por patrão e empregado. Parcelamento de férias, bancos de horas, duração do horário de almoço, por exemplo, são alguns desses itens que podem ser negociados e que antes da nova lei eram inegociáveis. Outro exemplo é em relação ao banco de horas. Ele só podia ser compensado mediante negociação com o sindicato, através de convenções coletivas. Atualmente, ele passou a ser acordado com compensação do prazo máximo de 6 meses, ou seja, a compensação de banco de horas que só podia ser negociado com os sindicatos, com os acordos e convenções coletivas, hoje já podem sim, através de um documento escrito, através de um termo de compensação de bancos de horas, ser compensado, só que dentro de um prazo máximo de 6 meses. A nova legislação assegura essa possibilidade. Período de descanso. Antes, o profissional tinha o direito ao intervalo de descanso ou alimentação de, no máximo, 2 horas, para uma jornada de trabalho padrão de 8 horas diárias. Pela regra da nova lei trabalhista, o intervalo deve ser no mínimo de 30 minutos, mas pode ser negociado entre empregados e empresas. Se esse intervalo mínimo não for concedido, o colaborador terá direito à indenização no valor de 50% da hora normal de trabalho sobre o tempo não concedido. Então, antes dessas alterações da legislação, era permitido ao empregado fazer no máximo 2 horas de intervalo. Porém, sempre existia uma negociação com o empregador. Talvez o empregado não quisesse tirar as 2 horas e fazia apenas uma e voltava a trabalhar. Hoje, com a nova legislação, esse tempo reduziu. O empregado pode fazer 30 minutos. De repente, o funcionário não quer fazer 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas. 30 minutos é o suficiente para ele se alimentar, para ele relaxar, respirar um pouquinho e voltar ao trabalho. Então, essa prática já era uma realidade nas empresas, só que de forma ilegal. E agora foi formalizado e legalizado. Portanto, agora o empregado pode ter um mínimo de 30 minutos de intervalo. Esse tempo reduziu para no mínimo 30 minutos. E caso essas horas não sejam concedidas, elas serão computadas como hora extra e terão um acréscimo aí de 50% em cima da hora normal. Rescisão contratual. Anteriormente, a nova lei
uma rescisão de contrato de trabalho era considerada válida somente se fosse homologada pelo sindicato ou autoridade do Ministério do Trabalho. No entanto, novas regras revogaram essa condição. Atualmente, essa homologação pode ser feita na própria empresa. Portanto, não existe mais aquela necessidade de fazer a homologação da rescisão lá no sindicato. Na própria empresa, essa homologação pode ser realizada. Rescisão por acordo, nova lei trabalhista. O trabalhador pode reincidir o contrato de trabalho quando fizer um acordo comum entre empregador e empregado. Nesse caso, o trabalhador tem direito a receber metade do valor do aviso prévio e sacar o fundo de garantia do tempo de serviço, o FGTS, até o máximo de 80%. Isso significa que agora existe a possibilidade de patrão e empregado fazerem um acordo para o término da rescisão, para a rescisão e rescindir o contrato de trabalho. Lembrando que essa prática também já existia na empresa, porém essa rescisão, esse acordo de rescisão que já existia, era de forma ilegal, não havia termos estipulando as regras, não havia uma legislação estipulando os termos dessa rescisão mútua, desse acordo mútuo de rescisão de contrato de trabalho, não havia regras que a regesse, não havia regras que regulamentasse esse acordo mútuo. Hoje esse acordo mútuo é legalizado e tem algumas regras que devem ser seguidas. E a principal regra é justamente que esse acordo ele só pode ser feito do empregado para o patrão. Então é o empregado quem chamou o patrão para fazer esse acordo de rescisão de contrato de trabalho. E não é difícil entender por quê. Porque se o empregador também pudesse fazer esse acordo, imagina quantos patrões por aí não iam chamar os seus funcionários para fazer acordo para se livrarem ou reduzirem os custos com verbas trabalhistas. Demissão por justa causa. A cassação de registros profissionais ou de requisitos para exercer a profissão passa a configurar como a possibilidade de demissão por justa causa na nova lei trabalhista. Aquele empregado que de alguma forma cometer um erro que seja em demissão por justa causa pode ter o seu registro cassado. Com a nova lei existe sim essa possibilidade para aquele profissional que é demitido por justa causa. A comissão geral. Empresas que possuem um quadro com mais de 200 colaboradores devem criar uma comissão de representantes para negociar com o empregador. Não é permitido eleger trabalhadores temporários com contrato suspenso ou com aviso prévio. Então, aquelas empresas que possuem mais de 200 colaboradores devem criar uma comissão para representar esses trabalhadores e negociar interesses desses empregados junto ao empregador. Há algum regramento para essa escolha desse representante. Não é permitido eleger trabalhadores temporários e também não é permitido eleger trabalhadores com contrato suspenso ou em aviso prévio. Indenização por danos morais, de acordo com a nova lei trabalhista. A indenização será paga em caso, por exemplo, de acidente. Agora pode ser calculada de acordo com o valor do salário do colaborador. Aquele com salário maior terá direito a uma indenização maior. Em caso de reincidência, quando o mesmo empregado sofre novo dano, quando sofre dano novamente, o recurso passa a ser pago em dobro pela empresa. Ou seja, isso aqui é algum regramento para aquele funcionário que sofre danos e precisa ser indenizado. Portanto, aquele empregado que sofre danos morais terá direito a uma indenização. E se ele sofrer esses danos morais mais uma vez, se houver reincidência nesses danos morais a esse mesmo funcionário, ele vai receber essa indenização em dobro. Essa indenização ela pode ser paga, por exemplo, em casos de acidente de trabalho, que cabe sim pagamento de indenização por danos morais. E a nova lei traz esse regramento. Mais força
para as convenções e acordos coletivos. Agora, as convenções e acordos coletivos ganham mais força e todas as suas decisões, que geralmente beneficiam mais o empregador do que a própria CLT, serão cumpridas no lugar da legislação tradicional. A nova lei trabalhista dá mais força para as convenções coletivas e os acordos feitos entre os sindicatos de trabalhadores e empregadores. Pela proposta, o que é negociado e fixado na convenção coletiva passa a valer mais do que a lei. Isso para 16 itens, como por exemplo, intervalo intrajornada, e plano de cargos e ganhos, ou plano de cargos e salários. Por outro lado, há 29 itens que não podem ser alterados, como salário mínimo, férias e licença maternidade. Então, agora, os sindicatos, as convenções coletivas e os acordos coletivos ganham mais força para negociar, e todas essas decisões que beneficiam os funcionários, que beneficiam o trabalhador, será cumprida no lugar da própria lei tradicional, no lugar da própria CLT. São 16 itens que podem ser negociados, entre eles plano de cargos e salários e intervalo e intrajornada. Porém, existem 29 itens que não podem sofrer alteração. Um exemplo, ou dois exemplos desses 29 itens, é férias e licença maternidade. E, é claro, o próprio salário mínimo. Para estes não pode haver alteração ou negociação. Então, é importante que você, profissional da área de departamento pessoal, fique de olho, fique ligado nos informativos e nas novidades dos acordos e convenções coletivas, porque esses acordos e essas convenções coletivas, principalmente para esses 16 itens citados aqui, vão ser cumpridos, serão obedecidos, serão regra no lugar do regramento da própria CLT. As convenções coletivas e os acordos coletivos sempre têm mais força do que o regramento da CLT, porque em geral beneficiam mais o funcionário, traz mais benefícios, traz mais vantagens para os trabalhadores. Vejo você na próxima aula.